Graças a Deus, glória ao nome de Jesus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Estamos de volta, quarto dia da nossa semana do clamor, da nossa semana de oração. E que bênção é estarmos na presença de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa, aquele que domina, aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. O Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que abre e ninguém fecha, o Deus que fecha e ninguém abre, o Deus que realiza grandes coisas na vida daqueles que confiam nele. Sim, o Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. Nós estamos na presença dele, nós estamos diante dele, nós estamos exaltando a ele, nós estamos honrando a ele, nós estamos bendizendo o nome dele. A ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração. Eu quero ler a palavra de Deus antes da gente levantar a voz em oração, no Salmo de número 124, que tem sido o tema dessa semana de oração para todos nós. Salmo de número 124. Glória a Jesus. Bendito é Deus. Que alegria estarmos na presença de Deus. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Salmo de número 124. A palavra de Deus diz, no verso de número 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Vou ler de novo, hein? Vou ler novamente. Salmo 124, verso 7 diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e eu, você, as nossas casas, nós escapamos. Esse é o versículo que tem dado base à nossa semana de oração. O laço quebrou-se e nós escapamos, para a glória de Cristo Jesus, para o louvor do nome de Jesus. Vamos nesse momento já estarmos orando ao Senhor, mas eu quero dizer, com base nesse Salmo de número 124, verso 7, três coisas importantes. A primeira é que nós temos um Deus que faz escapar, um Deus que nos faz escapar. Se fôssemos pensar num tema, num título para reflexão sugerida pelo Salmo 124, principalmente olhando o verso de número 7, nós diríamos que nós temos aí as três manifestações do poder de Deus em favor daqueles que dependem dele.
nós temos aí a manifestação do poder de Deus. E é dito aí sobre as 3 operações, as 3 manifestações do poder de Deus em favor dos que confiam, dependem e esperam nele. E a primeira delas é que ele é o Deus que apresenta o escape, ou o Deus que faz escapar, o Deus que nos faz escapar. Esse salmo é dito acerca da realidade de cativeiros e de dias de perseguição, de ciladas armadas contra o povo de Deus. E o salmista faz questão de anunciar, propagar, comunicar e confirmar ao nosso coração que nós não temos um Deus que não está atento ao que está acontecendo, mas que servimos a um Deus que sabe e sabe muito acerca da realidade das nossas vidas, das nossas histórias e daquilo que muitas vezes tem sido preparado contra a gente. Porque Ele sabe os planos, os pensamentos, os projetos, as coisas mais que estão no coração daqueles que no mundo espiritual querem fazer com que nós estejamos, como diz o próprio Salmo, numa situação em que eles possam nos engolir vivos. E a forma deles apresentarem as suas ciladas é colocando a gente dentro de um lugar de aprisionamento, ou de uma situação em que a gente se sinta aprisionado, ou que a gente mesmo se coloque em uma situação em que nós nos sintamos ou venhamos nos sentir aprisionados. Porque eles armam aquilo que pode agarrar, segurar, prender, sufocar. E eles pensam que vão prevalecer, eles pensam que vão superar, eles pensam que vão conseguir destruir, eles pensam que vão conseguir matar, eles pensam que vão conseguir fazer com que aqueles que amam ao Senhor, eles sejam totalmente abatidos. Mas é aqui que o salmista dá uma ênfase ao poder de Deus. E ele já no Salmo diz, se não fosse o Senhor, ele já mostra nesse Salmo o poder que Deus tem e que ele reconhece que Deus tem. E ele diz, se não fosse o Senhor, os nossos adversários, eles teriam nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor. Só que como ele sabe que o Senhor tem estado presente, acompanhando, vendo, sabendo, tomando a frente de tudo, ele diz que esse Deus é o Deus que nos apresenta o escape na hora certa. É Ele quem tira os seus das gaiolas, das crises, das perseguições, e os coloca em total liberdade debaixo da sua graça. Então nós temos aqui a primeira manifestação do poder de Deus descrita pelo salmista. Deus é o Deus que tem poder e manifesta o seu poder fazendo os seus escaparem. E é por isso que ele já começa dizendo, a nossa alma escapou. E ele sabe que não foi pela sua própria força ou pela própria força do pássaro,
mas foi pela ação soberana, a ação inteligente, a ação incrível do Deus que surpreende os seus, os fazendo escapar. Uma segunda manifestação do poder de Deus, que o salmista descreve nesse Salmo 124, é a manifestação do seu poder para livrar do que prende, do que amarra e do que segura, porque o Deus que faz escapar é o Deus que arranca com mão forte, livrando os seus dos laços. Quando ele diz que deste lugar de aprisionamento, dessa situação de aprisionamento, Deus faz escapar, ele diz que o laço quebrou-se, mostrando claramente que as arapucas armadas e que as situações de aprisionamento, elas seriam, como diria alguém, de segurança máxima, ou seja, dando ao indivíduo a certeza de que ele não teria como sair dali. Porque a ideia é que ele está envolto a laços. E esses laços aqui não são aqueles laços maravilhosos que Paulo fala em Efésios com uma outra linguagem ou com outras palavras do amor de Deus que nos cerca, nos cobre, nos alcança, nos envolve. Não, esses laços são laços para a destruição. O salmista Davi, naquilo que eu chamo de o último cântico de Davi, está no livro de Samuel, nas suas últimas palavras. Davi diz que cordéis de morte o cercaram. E quando ele refere-se a cordéis de morte, Davi está dizendo que houve muitos laços para o prender. E ele diz que ele clamou a Deus e o Deus do céu decidiu agir por ele. Porque o Deus do céu, somente Ele sabe qual meio e qual ferramenta usar para livrar, para arrancar, para tirar dos processos os que o amam. E é aqui que esta palavra vem para o nosso coração. Porque Ele não só faz escapar, Ele é o Deus que manifesta o seu poder para livrar. E Ele livra na rota do perigo. Ele livra do perigo. Mas tem momentos que, como diz esse salmo aqui, Ele livra no perigo. Ele livra no meio do sufoco. Ele livra no meio daquilo que está segurando as pernas, os pés, as mãos, a vida, impedindo de sorrir, impedindo de ser feliz, impedindo de ir adiante, mas Ele quebra este laço. É Ele quem desfaz os laços que vem querendo muitas vezes impedir o teu voo. E eu quero aqui, em nome de Jesus, deixar esta palavra para aqueles que vão receber e estão recebendo também agora. Deus vai te dar a condição de voar de novo. Porque o laço está sendo quebrado.
O salmista que diz, a nossa alma escapou, é o mesmo que diz, o laço quebrou-se. Ele está dizendo, aquilo que do pescoço aos pés estava me impedindo de reagir, estava me impedindo de crescer, estava me impedindo de produzir, estava me impedindo de alçar voo, estava me impedindo de estar conectado a Deus através de uma profunda comunhão. Ele diz assim, Deus quebrou os laços. Elestió, Ederemiadagas, que ediste diricas, todo varias, emedide de caos severio, awaste de bairro e de res, coirendiada canto e de araná. Esta palavra vem para te dizer que você não ficará de forma nenhuma segura e impedida de voar, não. Deus te libera para viver, Deus te libera para a paz, Deus te libera para a alegria, Deus te libera para o gozo, Deus te libera para a esperança, Deus te libera para o ânimo, Deus te libera para um tempo de produtividade, Deus te libera para um tempo de expansão, Deus te libera para um tempo de conquista, Deus te libera para um tempo de uma nova visão, Deus te libera para um tempo de coisas grandes da parte dele. Eu vim profetizar aqui agora. Deus te libera para coisas novas. O laço quebrou-se, eu quero profetizar isso de novo. O laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço foi quebrado, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se. Eu estou dizendo, bate as tuas asas, pássaro de Deus. Deus está te liberando para a vida e vida em abundância. A nossa casa está debaixo de bênção. Somos abençoados. O laço quebrou-se. O laço quebrou. O laço quebrou-se, você escapou. Deus tira a tua alma desta gaiola existencial e Deus te dá agora a alegria de saber que o teu voo ele vai acontecer, porque ele começa a desatar as coisas que estavam te segurando aí neste lugar, porque você está plantada num bom lugar, plantado às vezes num bom lugar, mas tem algumas coisas às vezes querendo te segurar e te impedir. Você diz, eu tenho capacidade, eu tenho dons, eu tenho força, eu tenho habilidades, mas não estou conseguindo ir. Mas Deus te diz, o laço foi quebrado. O laço quebrou-se e nós escapamos. É o que o salmista diz primeiro. Deus manifesta o seu poder para fazer escapar. Ele abre o que ninguém pode abrir, ele cria meios para fazer você sair da situação que está, mas ele não só faz isso, ele desata o que impede você de voar. Ele quebra os laços ou o laço que segura você, que amarra você. Ele diz, como um pássaro solto ou que escapou do laço do passarinheiro.
daquilo que foi armado como arapuca para prendê-lo, para detê-lo. Ele diz: o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se. O laço foi quebrado. Eu ministro em nome de Jesus como mensageiro de Deus nesse dia, como profeta da palavra, porque eu não estou apenas pregando, eu estou profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida. E eu digo que o mesmo Deus do salmista Davi é o Deus que faz você não só escapar, mas ser totalmente livre, porque Ele manifesta o seu poder para livrar. Mas em terceiro, ele diz que Deus manifesta este poder, ou o seu poder, com um alcance maior do que o que pensamos. Porque ele diz que esse Deus que faz escapar e o Deus que livra é o Deus que acolhe coletivamente e apresenta o seu poder em forma de socorro ou como socorro coletivamente. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Ele diz: preste atenção na diferença que ele faz aí no verso 7. Eu vou ler novamente. Ele diz: a nossa alma escapou. E aí ele diz no final: nós escapamos. Só que entre essas expressões ele diz como um pássaro. Ele não diz como pássaros no plural. Ele diz como um pássaro que é livre do laço do passarinheiro. Ele diz: o laço quebrou-se e nós. Ele começa no plural dizendo a nossa alma e termina dizendo nós escapamos, mas refere-se em comparação a um pássaro ou simplesmente a um simples pássaro. Ele não coloca aqui os, mas como é uma linguagem comparativa, e ele está dizendo semelhante a um pássaro. Deus manifesta o seu poder coletivamente. Isso aqui é interessante. Porque ele está se referindo a um pássaro no plural, a um pássaro no singular, e a nossa alma no plural, para dizer que Deus é o Deus que consegue tirar um da situação, mas Ele é capaz não só de tirar um, Ele pode tirar todos. A questão aqui é quem está incluso nesse pacote. Quem são estes que estão aqui inclusos nessa, sendo alvo do socorro de Deus? Porque ele diz no mesmo salmo aí que o socorro ele vem do Senhor.
É claro que ele está falando aqui de Israel, e ele diz: se não fosse o Senhor, Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Mas falar de Israel aqui é falar também de famílias. Que aqui duas coisas ficam claras. Primeiro, ela é parte e alvo dos planos de Deus na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, lá no verso de número 31, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque Deus manifesta o seu poder coletivamente. Deus não é só aquele que apresenta o escape. Deus não é só aquele que livra, quebrando laços. Deus é aquele que socorre coletivamente, mostrando que o que Ele começa em você, isso não vai parar em você. Mostrando que aquilo que Ele tem feito em você, isso não vai parar em você. Aquilo que Ele tem realizado com você, isso vai alcançar mais gente que você se importa. Ele pode alcançar a nível nacional? Pode. Ele pode alcançar um estado? Pode. Ele pode alcançar toda uma cidade? Pode. Porque Ele manifesta o seu poder para tirar da situação coletivamente. Mas eu quero aqui com essa palavra, pensando inclusive no que Paulo diz em Atos 16:31, crê e será salvo tu e tua casa. Que Deus está incluindo toda a tua parentela neste negócio. E Ele está chegando com muita força e dizendo: que o tempo edacio, que ele vai a ser, no goio a dia destiniria, e me mandaste mas, e me mandaria a ti, o início de que é Deus, dar dia e o rei é mar, cada dador é mais. Ele está incluindo mais gente, e eu creio que este segundo semestre do ano é aquele que o Senhor vai manifestar o socorro coletivo dele. Tem gente que parece que não será atingido, alcançado, mas a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus está alcançando e dizendo: eu vou tirar os pássaros desse processo. Eu estou vendo casas que estão lidando com múltiplas situações, às vezes não naquela casa propriamente dita, mas no meio da família e dos familiares. Às vezes há um lidando com uma situação difícil em uma área específica, seja quanto à saúde do corpo. Outro, às vezes, com relação às finanças. Outro, às vezes, lidando com questões de crise na alma. A depressão bater na porta, de quando em quando se vê solitário, sozinho, choroso e chorando. Isso acontece na jornada da vida, mas isso tudo vai passar, porque Deus vai chegar com o socorro dele. E vai ser dito que a alma, e não é a minha apenas, não é a sua apenas, mas de todos aqueles que nós temos clamado por eles, eles escaparão. E eu quero, em nome de Jesus, dizer
E o mesmo Deus que lá no livro do Êxodo, capítulo de número 13 e também 14, viu os filhos de Israel, ou o povo hebreu, caminhando na direção do mar, e clamando e dizendo: não tem como escapar aqui. O mesmo Deus que viu tudo aquilo e ouviu a Moisés dizendo: Senhor, e agora? O mesmo Deus que disse a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Toma o que tu tens nas mãos e estende na direção do mar. Usa a tua fé e anda, porque eu vou abrir as águas. Manda esse povo marchar. E Deus abriu aquelas águas e mais de 2 milhões de hebreus vão passando por ali. Não passa um. Não passa 2. Todos eles passaram. O laço quebrou-se e nós escapamos. Faraó com seus cavaleiros pensavam: vamos alcançá-los e vamos destruí-los. E Deus só deixou os cavaleiros entrarem nas águas. Depois que o povo passou a pé enxuto, ele fechou a porta que ele mesmo abriu ali. E o povo foi livre. O laço quebrou-se. Nós escapamos. Deus é o Deus de toda graça sobre a sua família. Deus é o Deus de toda graça sobre a sua casa. Deus é o Deus de toda graça sobre aqueles que você ama. Deus é o Deus de toda graça na vida daqueles por quem você ora. É por isso que eu vim profetizar aqui que haverá um milagre de Deus pleno, completo. Vai alcançar coletivamente. Tem gente que nem está imaginando que será alcançado, mas Deus vai tirar do meio da situação que está. E você vai dizer com toda alegria, adorando a Deus. Você vai dizer adorando a Deus: nós escapamos, nós escapamos, nós escapamos. Nós escapamos, nós escapamos, nós escapamos, nós escapamos, nós escapamos. Porque o mesmo que livra um, o mesmo que sara outro, o mesmo que visita outro é o Deus que coletivamente acolhe a casa, acolhe a família e diz: vou livrar, vou livrar, vou livrar. E Ele está livrando hoje do laço do passarinheiro. O laço quebrou. E nós escapamos. O laço quebrou-se. Nós escapamos. O laço quebrou-se. Nós escapamos. O laço quebrou-se. Nós escapamos. Nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Que esta palavra fique nos nossos corações.
porque nós temos a certeza que o Deus que livrou o seu povo no Antigo Testamento é o mesmo que livra nos nossos dias. O mesmo Deus que apresentou o escape é o mesmo que manifesta o seu poder para nos fazer escapar. Mas o mesmo Deus que alcançou a todos coletivamente, porque conhecia a necessidade de cada um e de todos, é o Deus que está também alcançando a gente. As águas podem se abrir hoje e você passar a pés enxutos, porque o Deus dos grandes livramentos está conosco nesse dia para nos acolher e nos alcançar com a sua graça. Ele vai dar saúde à sua casa, Ele vai dar saúde à sua família, e nós estamos diante dele crendo nisso, que haverá um profundo e poderoso milagre de Deus nas nossas vidas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos no dia 4 da semana do clamor, dessa semana de oração. A gente não entende muitas coisas que nos acontecem no caminho às vezes, mas nós nascemos para a vitória, nós nascemos para milagres, nós nascemos para as bênçãos, nós nascemos para viver o Teu melhor. E o Teu melhor em Cristo Jesus foi revelado. Porque Jesus disse: eu vim para vos dar vida, ou para que tenham vida, e a tenham em abundância. E nós queremos, ó Deus, desfrutar plenamente dessa graça gloriosa que flui, que emana do sangue vertido na cruz do Calvário. E é no nome de Jesus Cristo que nós cremos que Tu és Deus de escape, que Tu és Deus de livramento, que Tu és Deus que alcança a todos, a todos, a todos, a todos, a todos com milagres. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer, nós cremos que Tu és poderoso para resolver, nós cremos que Tu és poderoso para realizar. Nós cremos que Tu és poderoso, Senhor, para abrir o que ninguém pode abrir. E por isso oramos nesta hora em favor das casas, dos lares, das famílias. Oramos em favor dos Teus filhos, das Tuas filhas, os que estão perto, os que estão longe, os que têm proximidade com o nosso coração, os que estão distantes, mas que são também alvo das nossas orações. Que o Senhor alcance a cada um, trabalhe com cada um, haja por cada um, opere por cada um, manifeste sobre cada um, realize sobre cada um, visite a cada um, traga sobre cada um a Tua graça, Tua bondade, Teu poder, Tua unção, Tua virtude. Comece a agir em nós, por nós, através de nós. Queremos Te dar graças por tudo aquilo que Tu tens proporcionado ao nosso coração neste tempo, mesmo as coisas, como eu disse anteriormente, que nós não entendemos, mas aprendemos a aceitar por fé, porque o que eu não entendo, eu aceito por fé, para viver milagres, porque eu sei que Tu sabes começar as coisas e sabes terminar. Tua palavra diz que Tu és princípio e fim, Tu és alfa e ômega, Tu és o Senhor de tudo, de todos, de todas as coisas. E eu creio que, como diz a Tua palavra no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tu sabes, ó Deus, o clamor de alguém como está subindo e o que alguém está esperando sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus familiares. E eu creio que Tu estás soprando o vento da Tua graça sobre cada um e cada uma.
e que tu estás movendo as águas para benefício do teu filho, da tua filha, quanto ao propósito estabelecido, ó Deus, há muito tempo sobre a vida dos que te amam. E eu creio profundamente na tua palavra, que tem se cumprido dia após dia, através daquilo que profetizamos na vida do teu povo, porque eu sei que o que temos ministrado é fruto de uma profunda comunhão vivida a cada dia, na oração, no jejum, na consagração, pagando muitas vezes um preço elevadíssimo, Senhor, para preservar essa comunhão contigo neste tempo tão difícil, de tanta incredulidade, de tanta rebelião, de tantas coisas. Mas eu creio que tu estás atento à verdade dos que são verdadeiros e tu has de preservá-los para a boa influência desta geração, Senhor, e que tu vais levantá-los para serem canais de graça. E eu creio que o Senhor os faz escapar, eu creio que o Senhor os faz ser livres, eu creio que o Senhor faz com que o teu nome seja engrandecido na vida daqueles que te amam. Por isso, ó Deus, desde esse Instagram até o canal no YouTube, a web rádio, a web TV, ao site da Rádio Missão Ezel, a tudo mais que tem sido feito, o trabalho de aconselhamento, todo o trabalho de discipulado diário e de instrução de vida para a vida dos teus filhos. Deus, tudo tu tens contemplado, e eu te peço a tua bênção sobre tudo isto, para que a gente possa esse mês viver, Senhor, e a partir desse mês, não um ciclo de repetição dentro de uma mesma realidade, mas para que possamos transbordar, para que possamos viver coisas novas e possamos testemunhar da tua fidelidade, da tua grandeza, porque eu sei, ó Deus, que uma vez que o Senhor nos usa como canal da sua graça, é para marcar não só o novo tempo na vida de quem ouve, mas sobre as nossas vidas. E eu creio que as tuas chuvas estão sendo derramadas, e eu sei que se este trabalho, ó Deus, continuar, muitos corações ainda serão fortalecidos, renovados, serão reencontrados, reconectados com a tua palavra e com o teu coração. Por isso eu te peço, age agora livrando, age agora salvando, ó Deus, age agora curando, age agora restaurando, age agora liberando, age agora, Senhor, quebrando todos os laços e pondo vida aonde alguém disse que já estava se sentindo sem força, cansado, exausto, sufocado. Isto acaba hoje, esse espírito de opressão, esse espírito de miséria, esse espírito de abatimento, esse espírito que promove o desânimo, está saindo do caminho agora e prevalece o espírito da vida, o espírito de poder, o espírito da graça, o espírito de autoridade, o espírito que manifesta a tua unção, o espírito que compartilha dons, o espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, o espírito companheiro, o espírito amigo, o espírito que concede variedade de línguas, o espírito que dá o dom da profecia, o espírito que opera pelos dons
para a cura, o Espírito que dá discernimento, o Espírito que dá interpretação de línguas. Eu estou agora, no nome de Jesus, clamando para que este Espírito venha e ele opere, e ele trabalhe, e ele se mova, e ele manifeste, e ele realize sobre todos nós mais da graça. Nos dá visões, nos dá novos sonhos proféticos, nos dá a alegria de tomarmos posse, de nos apropriarmos das conquistas que o teu coração tem para as nossas vidas. Remove os impedimentos agora, tira as dificuldades do caminho, Senhor. Abaixa essas montanhas, Deus. Implode esta muralha, Deus, porque esta semana ouvimos a tua palavra e nos apropriamos dela. A muralha caiu, a muralha caiu, a muralha caiu, a muralha caiu, em nome de Jesus. Que haja sobre cada um de nós, Senhor, a certeza de que estamos agora sendo livres. E arrancados com a tua forte mão de toda e qualquer situação opressora, toda e qualquer situação sufocante, toda e qualquer situação angustiante, que caia por terra no nome de Jesus. Que prevaleça a graça de Jesus, que prevaleça o poder de Jesus, que prevaleça a autoridade de Jesus, que prevaleça a vida de Jesus, que prevaleça a unção de Jesus, que prevaleça a autoridade de Jesus, que prevaleça a graça de Jesus. Que este homem seja abençoado agora, que esta mulher seja abençoada agora, que esta criança seja abençoada agora, que este adolescente seja abençoado agora, que esta adolescente seja abençoada agora, em nome de Jesus. Libera, Senhor, das tuas bênçãos em todo o tempo e fortaleça o espírito, a alma, o coração para novos dias de alegria, porque tu és a nossa alegria, para novos dias de vitória, porque tu és a nossa vitória, para novos dias de bênção sem limite e sem medida, porque tu és a nossa bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, 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 em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eleste orgia da calácia, emedia da cando como manarás. Tu tens uma saída para este tempo, tu tens uma direção para este tempo, tu tens portas para este tempo, tu tens escapes, tu tens milagres, tu tens bênçãos e nós nos apropriamos dela em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que este mês de julho ainda seja um mês muito próspero,
muito feliz, muito abençoado e abundante em todas as áreas, Senhor, desse ministério, das famílias, das casas, dos lares, em nome de Jesus. Nós clamamos assim, para que um novo ciclo se abra e um novo tempo seja derramado sobre as nossas vidas, que tenhamos um mês de saúde, um mês abençoadíssimo ainda, Senhor, no nome de Jesus. Continua conosco, em nós, por nós e através de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos que passaram por aí. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. E que o Senhor em tudo guie seu coração, sua vida, sua casa, sua família. Que Ele prospere abundantemente o seu caminho em tudo e em todas as coisas. Um ótimo sábado. Amanhã, se o Senhor permitir, às 10 da manhã, estamos ligados no trono da graça, debaixo da unção maravilhosa do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.